Vamos tomar a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, mais uma vez, no capítulo de número 2. Nós, na semana passada, estudamos a primeira carta do Apocalipse, que Nosso Senhor envia à igreja de Éfeso, e agora nós vamos à segunda carta, a carta que Nosso Senhor endereçou a Esmirna. Então, apenas relembrando aqui alguns pontos que estudamos, começamos a ver um pouco da simbologia do Apocalipse, conversamos um pouco também sobre a autoria do Apocalipse. Agora, também já trabalhamos o primeiro capítulo, a falar sobre a quem se destina o Apocalipse, e, então, como é esse novo encontro do apóstolo João com Nosso Senhor Jesus, especialmente aí no versículo 9 a 20 do capítulo 1. Então, nós já vimos isso, vimos algumas características, alguns elementos aqui que envolvem esse encontro, que não é um encontro naturalmente, um encontro como aconteceu quando Nosso Senhor Jesus estava aqui entre os discípulos, mas agora de uma maneira transfigurada. Então, no capítulo 2, nós estudamos um pouco a respeito da igreja de Éfeso. Essa igreja é bem interessante, porque ela vai aparecer várias vezes no Novo Testamento, e vai aparecer agora aqui como uma igreja no final de século. Mas eu quero ressaltar apenas um ponto que eu acabei por... acredito que foi uma palavra muito... exagerei um pouco nessa colocação que fiz, quando enfatizei que Éfeso era uma igreja apóstata. Eu queria reavaliar isso com vocês, antes de nós entrarmos em Esmirna, porque, na verdade, a palavra ela tem mais a ver com aquela... É uma palavra, quando o Senhor diz aqui, abandonaste o teu primeiro amor, é verdade que a igreja de Éfeso é uma igreja que vai se distanciar de Jesus Cristo, mas, apesar da sua distância, ela é convidada, ela é chamada ao arrependimento. A ênfase do arrependimento aí é a mesma ênfase que se dá a uma conversão. É interessante que, no processo da nossa vida de fé, nós temos vários momentos onde nós nos distanciamos do Senhor, tanto que parece-nos que somos inconversos, que não estamos convertidos. Mas a graça de Nosso Senhor Jesus nos faz com que possamos voltar a partir desse arrependimento. O arrependimento que ocorre e que tem que ocorrer é um arrependimento diário, é um arrependimento constante. A palavra metanoia, que nós analisamos aqui, tem a ver com a mudança do interior, nem tanto de mente, mas uma mudança interna, uma mudança do coração, é uma mudança do oculto. Por isso, a palavra interessante que essa palavra metanoia são duas palavras que têm a ver justamente com a palavra meta, como nós usamos metafísica, tem a ver com um plano do alto,
mas a palavra noia, vem da palavra nous, que é justamente uma mudança do coração, da psique, que é justamente esse aspecto interno. Não é apenas uma questão de volição, de mente, de razão, mas é um encontro que se dá dentro de nós. Então, por isso mesmo, eu queria enfatizar essa questão de Apocalipse capítulo 2, ainda falando sobre Éfeso. Agora entramos na questão da igreja de Esmirna. Nós vamos ler o texto que está aí diante de nós. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia. Se você não está, aproveite para pegar a sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Eu pediria ao Paulo, é possível, Paulo, fazer essa leitura de Apocalipse 2, versículo 8 a 11. Vamos ver como é e qual é essa carta que nosso Senhor Jesus envia à igreja de Esmirna. Faz favor, Paulo. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfemas dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ok. Então, estamos aqui diante de mais uma carta. Vocês se lembram que o número 7, que nós trabalhamos na semana passada, essencialmente é um número simbólico, mas, ao mesmo tempo, nesse caso aqui, é um número histórico, porque são 7 igrejas, essas 7 igrejas existiram, essas 7 igrejas estão dentro da nossa cronologia, mas o número 7 tem a ver justamente com o número de totalidade. Quando você fala de 7 na Bíblia, a palavra 7, né, ela tem um aspecto de plenitude, de totalidade. Então, quando nós falamos das 7 visões de João, ou dos 7 castiçais da ira de Deus, ou as 7 trombetas, ou os 7 selos, na verdade, todos eles têm uma configuração de plenitude. Então, não são apenas igrejas históricas, mas estas igrejas, estas comunidades, elas representam uma realidade histórica de todos os tempos, de todas as comunidades que vivem e que viverão. E que, na verdade, os princípios, as características, cada uma vai possuir, e cada comunidade atualmente, mais ou menos, elas vão vivenciar, vão espelhar características, tanto virtudes quanto de pecados, de fraquezas. Então, eu vou compartilhar aqui a tela e vou pedir a você que esteja atento, né? Então, está aí as 7 igrejas do Apocalipse, não é? Nós já vimos esse pequeno mapa, é um mapa apenas para nos
nos trazer aí à memória onde estavam situadas essas igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Né? Então, elas estavam ali, estão ainda, na verdade, estas cidades ainda continuam a existir, né? Estão ali na parte oeste da Ásia Menor, que, na verdade, hoje é a Turquia. Né? Então, nós já falamos um pouco sobre que elas são igrejas históricas, mas que nos servem também como uma lição. Acabamos de falar que 7 é um número de totalidade. Então, quando nós pensamos nos 7 Espíritos de Deus, ou nos 7 olhos do Espírito de Deus, nós não estamos pensando que o Espírito tem 7 olhos, mas que são 7, uma visão plena, profunda, total, ampla e restrita da ação do conhecimento do Espírito Santo de Deus. Não é? Nós falamos, então, trouxe aí essa pequena tabela sobre Éfeso, né? Falamos já sobre as virtudes, fraquezas e as promessas de Éfeso, e agora nós vamos a Esmirna, né? Nós acabamos de ler Apocalipse 2, 8 a 11. Pelo que nós observamos aqui, no versículo de número 9, o texto diz que o Senhor Jesus conhecia, mais uma vez, ele sempre inicia essas cartas dizendo: eu sei, eu conheço as tuas obras. Então, ele diz: eu conheço as tuas obras, a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Então, nós, quando olhamos para Esmirna, Esmirna é uma igreja pobre materialmente, pobre no sentido da sua fraqueza, mas rica do ponto de vista espiritual. Então, nós, no capítulo, aqui no versículo 9 a 10, nós vamos perceber isso. O nosso Senhor Jesus falando sobre sua constância espiritual. Para isso, ele usa a palavra aí, eu conheço a tua tribulação, não é? E depois, então, conheço que tu és rico. Ela possui um tesouro espiritual. Nós vamos perceber que essa relação de tesouro espiritual, riqueza espiritual, ela está muito ligada à questão da perseguição e da violência que o mundo fazia contra aquela pequena igreja de Esmirna. E, por incrível que pareça, você não vai encontrar nenhuma repreensão evidente aqui de Nosso Senhor Jesus. Ele, pelo contrário, por causa desse tesouro espiritual que eles possuíam, que era justamente a perseverança contra ou debaixo da tribulação, contra a perseguição, nós vamos perceber aqui que o Senhor Jesus ele vai consolar e vai confortar, vai encorajar e vai pedir mais perseverança. Então, e no final, a grande promessa que é dada é justamente capítulo 2, versículo 10, que o Senhor Jesus diz a eles: nada temas das coisas que hás de padecer. E no final do versículo diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, passando aqui essa pequena tabela, vamos então olhar para a realidade mais concreta aí de Esmirna, tá bem? Vamos nos lembrar que, se você quiser conhecer Esmirna, visitá-la ainda é possível, mas o nome dela é Izmir, está ali na Turquia. E, como Éfeso, ela é também uma cidade próspera.
Interessante que, apesar da prosperidade de Esmirna, a igreja que está ali, né, localizada, é uma igreja pobre ou fraca do ponto de vista material, do ponto de vista físico. Outro ponto interessante aqui é que a cidade de Esmirna, naquela época, ela possuía uma grande, pelo menos uma porcentagem da sua população ela era judaica e havia uma influência muito grande do ponto de vista judaico e que, na verdade, os judeus eles se opunham à fé cristã. Por isso que, veja o texto bíblico diz assim: eu conheço as tuas obras e a tua tribulação e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Mas são sinagoga de Satanás. Justamente o Senhor Jesus está falando sinagoga de Satanás e se referindo aos judeus. Não é? E nós vamos ter, por exemplo, alguns textos aqui nessa minha tela, nós vamos encontrar aí, aqui nesse ponto, a falar sobre sinagoga de Satanás, nós vamos encontrar aqui, com respeito aos judeus, e o apóstolo Paulo vai se referir ao judeu como sendo, por exemplo, uma religião voltada muito mais para a lei e muito preocupada em cumprir uma lei. Mas qual era o grande problema dos judeus? Os judeus eles não possuíam a lei no coração. Ou, não estou a dizer que todos os judeus eram assim, mas que religiosamente isso acontecia. E aos romanos, você vai perceber uma coisa. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 2, nós vamos ver, por exemplo, aqui essa ênfase do versículo 28 e 29. Quando o apóstolo Paulo diz assim, 28 e 29 de Romanos 2, o apóstolo diz assim, veja só que coisa interessante. Ele diz, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente, na carne, mas é judeu o que é no interior, o que o é no interior. E a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Porém, nós vamos ver que, ademais do apóstolo Paulo ensinando e falando que o verdadeiro judeu, quer dizer, aquele que tem um profundo relacionamento com Deus, pode desenvolver isso, há justamente, como grande porcentagem daqueles que seguem uma lei fria, é justamente seguir uma lei por mera obediência. E essa lei não está no coração. Foi isso justamente que o nosso Senhor Jesus disse em João capítulo 8, 31 a 47. Perceba, se você abrir João 8, versículo 31 a 47, o nosso Senhor Jesus vai chamá-los de filhos do diabo. Não sei se você já percebeu aí em João 8. O Senhor Jesus vai chamar os judeus de filhos do diabo, né? Vai dizer que o diabo é o pai da mentira, vai dizer que os judeus estavam escravizados e precisavam ser libertos, né? Por isso que o Senhor Jesus vai dizer, né? E vocês serão libertos quando crerdes em mim. É tanto que você pode verificar aí em João capítulo 8. João capítulo 8, João, Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos encontrar justamente o Senhor Jesus dizendo essas coisas aos judeus.
quando, na verdade, o versículo 32 nos diz: e conhecereis a verdade. Veja aí, você está a seguir comigo? Diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E então, o Senhor vai dizer: vós fazeis as obras, versículo 41, vós fazeis as obras do vosso pai. E eles disseram: nós não somos nascidos da impureza, da prostituição, temos um pai que é Deus. E então o Senhor Jesus vai dizer: vós tendes por pai o diabo, versículo 44. Então, a relação de Jesus com os judeus sempre foi extremamente conflituosa, né? Em Gálatas 6,15, o apóstolo Paulo vai também enfatizar isso. Eu pediria a Sânia ou ao Edmundo que pudessem ler Gálatas, capítulo 6, versículo 15 para nós. Verifiquem aí, por favor. Gálatas 6,15. Vejam o que o apóstolo Paulo diz aí. Pode abrir o microfone e ler para nós, por favor. Gálatas. Coríntios, Gálatas 6,15, né? 6,15. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Na verdade, então, essa sempre foi a ênfase do apóstolo Paulo, que, na verdade, sempre foi a ênfase do nosso Senhor Jesus, não é? Ser uma nova criatura independentemente da circuncisão, quer dizer, daqueles que seguem a lei ou daqueles que não seguiam a lei, os incircuncisos. Então, quando o Senhor Jesus diz sinagoga de Satanás, nós vamos perceber algo assim, em termos daquilo que acontecia com a fé cristã, com os cristãos daquela época. E os judeus sempre foram os perseguidores, até certo ponto, os perseguidores dos cristãos no princípio, né? Nós vamos perceber isso, por exemplo, no livro de Atos, não é? O livro de Atos vai nos mostrar uma série de manifestações dos judeus que não somente mataram, perseguiram, e era o que estava a acontecer lá em Esmirna também. E outro dado aqui importante para nós é que vai aparecer neste tempo a figura de um homem, que não é citado aqui no capítulo 2 do Apocalipse, ele não é citado, mas a história, ele vai contar a sua história, a história de Esmirna, de um homem que é chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo, ele foi o bispo, vamos chamar o líder da igreja de Esmirna, justamente naquela época, quando a igreja de Esmirna ela é provada. É interessante que você olhar novamente para Apocalipse, capítulo 2, você vai ver justamente o Senhor Jesus antecedendo ou revelando aquilo que haveria de acontecer com os cristãos daquela pequena igreja. O versículo 10, por exemplo, 2:10, note aí, o texto diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. O diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Noutra versão diz, para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Geralmente, o número 10 no Apocalipse é um número que evidencia um período de tempo que nós chamamos de tempo limitado.
Se você olhar para o número 12, você vai ver, por exemplo, que o número 12 ele vai simbolizar muito o povo de Deus, a igreja, o Israel de Deus. Por isso, a ênfase no número 12. A ênfase no número 10, ela tem muito mais a ver com um período de tempos limitados. E o Senhor Jesus está a dizer que haveria uma tribulação de 10 dias, quer dizer, esse número 10, ele não significa 10 dias, literalmente, mas são um período, ou é um período de tempo limitado. Então, o que ocorre? Ocorre que o Senhor, naturalmente, encoraja a fidelidade até o fim. E a figura de Policarpo vai aparecer aí. Quem é esse Policarpo? Policarpo vai ser o primeiro a ser martirizado, o primeiro bispo. E, na verdade, no início do cristianismo, nós vamos encontrar claramente isso, nós vamos ter isso no Novo Testamento, os presbíteros, os diáconos e os bispos. E quando o apóstolo João que escreve o Apocalipse, está a passar por Éfeso, na verdade, Policarpo, ele ainda é jovem e ele será um dos discípulos do apóstolo João. É isso que nos diz a história da igreja, não é? E o que ocorre aqui? Vamos, então, depois nós voltamos para essa tela. Nós temos aí a figura que é retratada historicamente do Policarpo. É interessante que a palavra Policarpo ela é uma conjunção de duas palavras. Poli, que nós sabemos que quer dizer muitos, e carpos, que quer dizer fruto. Então, quando se fala em Policarpo, essa palavra ela foi colocada, né, esse nome foi dado a ele justamente porque era um homem envolvido e que dava frutos e possuía seus frutos de justiça, não é? Então, está aí o Policarpo. Policarpo, você tem aí uma pequena história de Policarpo, porque ele vai ser o primeiro bispo naquela época a ser martirizado. E o que vai acontecer? Ele nasce aproximadamente entre 69 ou 70 da era cristã, quer dizer, ele nasce no primeiro século. E é interessante, 69 ou 70, quando os manuscritos dos evangelhos estão a aparecer. Muito interessante aí. E, embora ele não tenha nenhuma origem do ponto de vista, nenhum manuscrito a dizer de onde ele vem, qual a sua família, mas indica-se e crê-se que vinha de uma família abastada e que, na verdade, foi discípulo do apóstolo João. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, nos escritos de Irineu de Lyon, que é um outro pai, um pai apostólico, chamado pai apostólico, e nós vamos ter, por exemplo, Irineu e Inácio de Antioquia, que também será martirizado. Inácio de Antioquia e Policarpo vão manter uma correspondência muito grande entre um e outro. Nós temos até hoje, por exemplo, uma carta que Inácio de Antioquia, um bispo da igreja de Antioquia, isso no primeiro século, vai escrever a Policarpo de Antioquia, Policarpo de Esmirna. Policarpo vai morrer próximo entre 155 e 156 da era cristã. E ele vai ser mártir por quê? Porque ele vai fazer uma viagem a Roma para encontrar-se com o patriarca de Roma, que naquela época ainda não se tinha o nome Papa, ainda havia perseguição em Roma também.
e ele vai voltar, e quando volta, há um tumulto na cidade, onde ele vai acabar sendo morto, e depois, então, vai ser apunhalado e vai ser queimado. A história de Policarpo é que ele vai passar pelo martírio, vai ser torturado e então vai ser queimado. E nós vamos encontrar essa história muito, não somente nos escritos de Irineu, nos escritos de Eusébio de Cesareia, que eram, naquela época, homens que registravam a história, que escreviam e que escreveram a teologia, a doutrina da igreja, né? Então, é claro, é muito. Depois você pode ler a respeito do Policarpo, porque com certa calma. Eu tenho a carta, eu posso compartilhar com você, se você quiser conhecer um pouco a respeito da história de Policarpo. Eu fiz questão de apresentar Policarpo de Esmirna para vocês, porque, na verdade, nós temos uma dificuldade de informação a respeito daqueles que continuaram a liderança da fé cristã depois que os apóstolos morreram. E, no caso de Policarpo, nós temos tudo a ver aí com a igreja de Esmirna, tá bem? Um dado importante. Nós vamos perceber aqui que o Apocalipse ele está muito relacionado com a questão da fé e do martírio. E nós não podemos esquecer que o fato da igreja ser martirizada, sofrer, é um dos elementos que mais falam a verdadeira fé, né? A verdadeira fé, nem tanto é aquela que é discutida, que é discutida nos ambientes, né, acadêmicos. Fé não tem a ver, em primeiro lugar, com a questão das confissões, em primeiro lugar, mas a fé tem a ver com o testemunho levado até as últimas consequências. Então, o que nós, por exemplo, queremos perguntar para você, que você possa pontuar aí na sua mente, ainda hoje, até que ponto hoje a igreja seria perseguida se estamos a ver um cristianismo cada vez mais consumidor? Então, fica aí com essa pergunta e depois você pode me responder daqui a pouco, tá bem? Voltando para o capítulo 2, versículo 8 a 10, a 11, 8 a 11, nós vamos encontrar aqui o Senhor Jesus enfatizando, encorajando fidelidade até o fim. E quando ele fala, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, ele está a falar, lembrando, por exemplo, nós temos textos que falam sobre isso, sobre a coroa da vida, não é? É justamente aquela coroa de louros, né? Aquela, não sei se a palavra correta é guirlanda, mas eu acho que eu coloquei aqui no nosso diapositivo errado. Não é girlanda, é guirlanda, né? É aquela coroa de louros, onde os vencedores recebiam nas arenas, os atletas, quando eram vencedores das competições, né? E nós temos aí pelo menos 3 textos que falam sobre isso. Eu vou pedir, então, que cada um possa ler. Nós temos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, e eu pediria que, por exemplo, o Paulo pudesse ler. Não sei se a Larissa está com uma Bíblia fácil aí, então eu vou pedir a Larissa para ler 2 Timóteo 2:5. 2 Timóteo 2:5, e o Edmundo lê para nós
1 Pedro 5,4, por favor. Então, nós temos aí 3 textos bíblicos. Filipenses 3,14. O que nos diz Filipenses 3,14? Pode abrir o microfone. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui, prêmio pela coroa, não é? Esse é a ênfase do apóstolo Paulo aqui. Ele diz que não julgava que o havia alcançado ainda, mas uma coisa fazia, que esquecendo-se das coisas que para trás ficavam, avançando para que estavam diante de mim, prosseguia para o prêmio da soberana vocação. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, a ênfase aqui está nessa questão da fidelidade, na perseverança. É interessante que eu queria falar sobre essa questão da perseverança. Perseverança, em alguns textos, por exemplo, quando o Senhor Jesus está a falar com respeito à fé, ele diz assim, na paciência sereis salvos. É interessante isso. Na perseverança, outras versões dizem, na perseverança sereis salvos. E é justamente essa ênfase da perseverança, da paciência. Uma das fortes doutrinas da Reforma Protestante, por exemplo, é a chamada perseverança dos santos, que, para nós às vezes ouvimos muito pouco disso, mas essa questão da perseverança, da paciência, tem a ver justamente com esse processo até que possamos passar para, ou vivenciar essa grande passagem, né? A Bíblia nos fala sobre a morte como uma passagem, como uma grande passagem, não uma finalização, né? Então, essa ênfase na perseverança, na paciência, porque a fé, justamente, ela tem esse fator. Nós vamos ler daqui a pouco um outro texto que está em 2 Pedro, capítulo 1, e marquem aí para nós lermos isso. Vamos ao outro texto. O outro texto é 2 Timóteo, segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 5, por favor. A Larissa ficou de ler? Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Nenhum atleta é coroado, é isso? Isso. É coroado. A palavra aí é a glória, não é? Nenhum atleta é coroado ou recebe aí a coroa da glória, não é? Se não fizer isso de acordo com as regras, não é? Precisa ser legitimado. É interessante que uma das coisas que eu sempre ouvi de um pastor, amigo meu, pai espiritual, ele dizia para mim, não queime as etapas e nem use atalhos quanto à sua fé. Isso sempre foi muito forte para nós, não é? E porque o que mais nós queremos fazer é o quê? Ter atalhos, é queimar etapas. Na nossa fé cristã, nós devemos ter paciência, e é outro elemento fundamental aí na nossa maturidade espiritual.
ter paciência com tudo. Esse é o problema nosso. Nós estamos vivendo numa época de impaciência, né? Vivemos essa época de impaciência. Mas vamos mais à frente. O texto diz aí, vamos ao 1 Pedro 5,4. Por favor. 1 Pedro 5,4. Ok, 1 Pedro 5,4. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a incorruptível coroa de glória. A imarcessível, a incorruptível coroa de glória, quando o grande pastor se manifestar. Então, essa é a ênfase, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. As arenas da época do primeiro século eram repletas de sangue, não é? Justamente porque estavam nelas os cristãos que eram chifrados por touros, comidos por leões, e a coroa da glória não estava ali naquela arena, estava no encontro com o Senhor. Isso é muito forte para nós, talvez precisemos falar mais sobre isso, e a igreja precisa falar mais sobre isso. Eu estou falando igreja no sentido genérico, não é? Porque, na verdade, nós estamos muito envolvidos com as questões que têm a ver com agora, com o tempo hoje, né? E temos nos esquecido, até mesmo os pregadores têm esquecido disso, de falar justamente sobre fidelidade até o fim, né? O texto termina a falar sobre a segunda morte. Se você perceber aí o que nos diz, Apocalipse, capítulo 2, o versículo de número 11, ele diz, o nosso Senhor Jesus diz o quê? Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quer dizer, é um oráculo de Deus, não é? Para nós. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é essa segunda morte? A segunda morte tem a ver com a condenação eterna. Não sofrerá o dano da segunda morte. Essa segunda morte tem também a ver com a condenação do diabo, de todos aqueles elementos que estão a fazer guerra contra a igreja, não é? Você tem aí o capítulo 20, versículo 6, versículo 14, 15 do próprio capítulo 20, e o capítulo 21, versículo 8 do Apocalipse, que vão falar justamente sobre essa questão da segunda morte como a morte espiritual definitiva e a condenação eterna. Quer dizer, aquele que vencer, né? Aquele que perseverar até o fim, ele não sofrerá o dano da segunda morte. Portanto, essa é a história de Esmirna, e o bispo de Esmirna está aí para ser para nós também um exemplo de imitação, no sentido de que foi alguém que perseverou até o fim, juntamente com todos aqueles irmãos que sofreram o martírio na época de Esmirna.